Vamos começar então, gente? É, então, ó, é a nossa primeira aula de magnetismo. Magnetismo, a gente vai trabalhar ele em quatro partes, que é basicamente o estudo de todos os fenômenos de natureza magnética. Ah, magnetismo nos últimos anos tem aparecido com uma certa frequência nos vestibulares de maneira geral. No Enem, eu sempre gosto de comentar essa história. No Enem, há mais ou menos 5, 6 anos atrás, eu nem dava esse assunto em aula. A gente não trabalhava magnetismo. Aí até que um belo ano apareceu uma questão de força magnética. Aí a partir daquele ano começou a aparecer repetidamente, repetidamente, e a gente acabou inserindo o magnetismo num daqueles conteúdos que aparecem. É, o que mais cai de magnetismo, na verdade, não é magnetismo, é o eletromagnetismo, que a gente vai falar um pouquinho na aula de hoje, qual que é a diferença de uma coisa para outra, tá? Nessa primeira aula, qual que é o objetivo? É falar um pouquinho sobre o campo magnético de maneira geral, aprender a entender um pouco ele e falar um pouquinho do campo magnético da Terra, obviamente, né? Então, a gente começa definindo o magnetismo, falando que magnetismo, na verdade, é um fenômeno. É um fenômeno até certo ponto muito parecido com a eletricidade. Por quê? Porque assim como na eletricidade, o que a gente percebe quando você estuda o magnetismo de maneira geral? Ele está associado a fenômenos de atração e de repulsão, assim como a eletricidade. Então, eu vou escrever que o magnetismo é um fenômeno associado, associado às forças de atração barra repulsão entre corpos como ímãs, né? E o magnetismo, ele tem essa semelhança, né, de rolar atração, rolar repulsão, mas ele é bem diferente da eletricidade em vários aspectos. Por exemplo, no magnetismo, a gente observa atração e repulsão quando você aproxima ímãs, né, entre si, e existe também um fenômeno de magnetismo entre ímãs e alguns tipos de materiais, como por exemplo o ferro. O ferro ele é um material que ele é sensível ao campo magnético. Então, por exemplo, se você pega um pedaço de ferro, ele em si não é um ímã, mas ele é atraído por ímã também. Então, o magnetismo ele está associado à atração e repulsão entre corpos como ímãs e outros materiais. Eu vou citar aqui o ferro, vou botar o cobalto também. O cobalto ele tem, sim, sim. E isso é uma coisa bem particular do magnetismo também. Não é todo metal que é atraído por ímãs. São alguns metais específicos. Eu vou citar o ferro, que é o mais famoso, que é o cobalto, tá? Que é um metal que não é tão famoso, mas a gente cita também. É muito difícil para a gente explicar a natureza do magnetismo, tá? Tipo assim, por que que um ímã é magnético? Porque a explicação para o magnetismo, gente, ela está associada à física quântica. Só para você ter noção de onde isso vai parar, né? Para você explicar magnetismo, você precisa estudar uma das propriedades do elétron que a gente fala aqui nas salas, mas bem, que é o tal do spin. Lembra quando a gente estuda lá no começo do ano, modelo atômico, que a gente fala de números quânticos? E tem um tal de número quântico spin que pode valer mais meio ou menos meio. Esse número quântico spin, na realidade, que pode valer mais meio ou menos meio, ele está relacionado, olha que viagem, ao campo magnético que o elétron tem quando está dentro do átomo. Quando os físicos começaram a estudar um pouquinho mais o átomo a partir da mecânica quântica, eles descobriram, na verdade, que o magnetismo ele é uma propriedade do elétron, especificamente do elétron. Tenta imaginar, por exemplo, um átomo formado por um núcleo e a eletrosfera, e os elétrons girando ali. Os físicos descobriram que o campo magnético surge, né, do ponto de vista atômico, no movimento do elétron em torno do núcleo. Este movimento, por si só,
é capaz de gerar um campo magnético. Então, assim como a eletricidade, que é uma propriedade de elétrons e prótons, o magnetismo é uma propriedade associada a spin de elétron. Então, vou escrever aqui, ó. É uma propriedade que, vírgula, em nível atômico, é uma propriedade que, em nível atômico, é explicada a partir dos spins de elétrons. E ó, vou colocar uma coisa bizarra aqui. E prótons, tá? Próton também tem spin. A gente não estuda nada sobre isso, não cai no vestibular, mas é bom você saber que próton tem spin, só para você sentir como a coisa mais profunda, tá? Então, para a gente poder entender, por exemplo, por que que um ímã é um ímã? Por que que um objeto não é um ímã? A gente precisa entrar nessa discussão e é uma coisa que a gente não vai fazer. A gente vai estudar o magnetismo no aspecto macro, nas manifestações, que é a força, tá? Beleza? Bom, qual que é a questão inicial da história? Magnetismo tem atração, tem repulsão. A gente, para poder estudar isso, claro, a gente vai começar estudando um objeto que, porque assim como o campo elétrico, o campo magnético ele é produzido por algum objeto. Lá na eletrostática, lembra que a gente chamava a carga de carga geradora? Então aqui a gente tem um objeto que é gerador de campo. Esse objeto gerador de campo é o que a gente chama de ímã. Então a gente começa estudando magnetismo em ímã, tá? Então vamos lá. Magnetismo nos ímãs. Bom, no magnetismo dos ímãs, magnetismo de ímãs. Vamos colocar aqui um ímã, desenhar ele aqui, grandão. A gente costuma se referir, quando você vai estudar ímã, né? Todo mundo já viu isso. A gente se refere a algumas regiões do ímã como chamadas de polos, né? São geralmente as regiões das extremidades do objeto. Então, imagina que isso aqui é um ímã. Aqui eu tenho um polo, uma região do ímã, e aqui eu tenho um outro polo, que seria outra região do ímã. Como que esses polos foram descobertos, na verdade? Isso é a coisa mais simples de você descobrir. Se você pegar um ímã e pendurar esse ímã por um barbante, imagina, por exemplo, que esse ímã seja um ímãzinho pequenininho, e eu amarro um barbante bem no meio dele e deixo ele pendurado aqui assim. Ele vai começar a ficar meio assim, girar, 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 girar. E aí, com o tempo, ele vai meio que estabilizando. E quando ele estabilizar, ele vai sempre apontar para uma mesma direção. Tem um lado dele que vai apontar próximo ao norte da Terra. E o outro lado, consequentemente, que é o lado oposto, vai apontar próximo ao Polo Sul. Então, os nomes dos polos vieram de uma observação experimental. Toda vez que você pendura um ímã, tem uma parte dele que vai apontar para o norte. Então, nós vamos chamar essa região de Polo Norte, do ímã. Toda vez que eu penduro um ímã, eu tenho uma região que aponta para o sul. Então, eu vou chamar de Polo Sul. Então, norte e sul. E sul. Tá? Então, assim como na eletricidade, existe carga positiva, carga negativa, né? No magnetismo existem polos, polo norte e polo sul. Só que aí já começa uma pequena diferença. Porque, por exemplo, na eletricidade, ou o corpo é positivo, e aí ele vai criar um campo de afastamento, lembra? Ou o corpo é negativo, e aí ele vai criar um campo de aproximação. Tinha todo um estudo vetorial para isso. No magnetismo é diferente. O campo magnético, ele é criado, ele sai e entra dentro do mesmo corpo. O corpo que tem magnetismo, ele sempre tem os dois polos. Inclusive, existe aqui, né, o que a gente chama de princípio da inseparabilidade dos polos. O que que significa isso?
Se eu pegar esse ímã e cortar no meio, imagina que você tem aqui o ímã. Eu corto ele no meio. O que que acontece com esses dois corpos? Eles viram dois ímãs. Acontece isso aqui, ó. É surreal. Imagina aqui, ó. Professor, a Oi. câmera tá desfocada. Tá. Peraí, que eu acho que é porque eu virei aqui. Peraí que eu já refoco ela. Aqui, ó. Cortei um pedaço do ímã. Cortei outro pedaço do ímã. Ó. Agora eu tenho dois novos ímãs. Vai, vamos colocar assim. Volta, 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 volta. Tá bem desfocada. Peraí. Aí volta. Ela volta mesmo. Cortei o ímã em dois novos. Pronto. Agora eu tenho dois dipolos. Olha que pergunta perturbadora. Olha que pergunta perturbadora. Eu não vou responder essa pergunta. Eu também me faço essa pergunta e não tenho resposta. Imagina que você vai cortando isso até. Você vai chegar no quê? Porque aí, ó, eu pego aqui um ímã, corto ele em dois, tá? Aí eu pego esse e corto em dois. Pego esses e corto em dois. Vai chegar uma hora em que você vai ter a menor coisa magnética. Concorda? Que seria o ímã fundamental. O que que é o ímã fundamental? X. É um campo magnético produzido por um elétron. Então existe aqui dentro, tenta imaginar isso, porque é perturbador. Existe aqui dentro ímãs atômicos, microímãs. E todos esses ímãs estão, todos juntos, estão se comportando como um mega ímã. E a mesma coisa vale para os outros, tá? Outra coisa que o campo magnético faz, aliás, todo campo faz isso, né? Ele é capaz de criar forças. A maneira que as partículas interagem é por meio de forças. Então a gente tem a atração em polos diferentes. Então o norte atrai o sul. Aqui, ó. Se eu aproximar, por exemplo, esses dois ímãs do jeito que eu estou mostrando aqui, vai surgir aqui uma força de atração. Lembrando que essa força, gente, ela é ação e reação. O ímã de cima atrai o de baixo e o de baixo atrai o de cima, tá? Essa força, todo mundo aqui já experienciou isso, com certeza. Ela muda de acordo com a distância dos ímãs, não muda? Quando você aproxima bem pertinho os ímãs, ela é mais intensa. Quando os ímãs se afastam, essa força fica menor. Então ela lembra a força elétrica nesse quesito também, de quanto a distância é menor, a força é maior e vice-versa, tá? Repulsão, repulsão, polos de mesmo nome, polos iguais, iguais, né? Esses dias eu vi um videozinho no Instagram. Sabe aquele filme da década de 80 clássico do Michael J. Fox chamado De Volta para o Futuro? Que ele vai para o futuro e volta. E ele tem um carro, né? Aquele carro ficou famoso, DeLorean. Aí eu vi um cara que construiu uma miniaturazinha dele. E aí, para deixar o carro flutuando, ele colocou os ímãs, colocou quatro ímãs um suportezinho pequenininho assim. E ele grudou quatro ímãs nas rodinhas do carro, que a rodinha do carro ela é de levantadinha, né, para simular que ele tá voando. Ele colocou os ímãs com polos de mesmo nome, um virado um pro outro aqui. O carrinho ficou suspenso assim, ó. Então você tem isso. Tem um trem muito famoso no Japão, chamado Maglev. Não sei se vocês já ouviram falar. O Maglev flutua. É um trem que flutua. Ele consegue velocidades tipo de um avião, só que no trilho, porque ele flutua. E a base da flutuação do maglev, né, do trem, é basicamente isso aqui. Ele tem um sistema de campo magnético, onde imagina que isso aqui é o trilho e isso aqui é o trem. O trem está apoiado num corpo magnético e o trilho é magnético. Então eu tenho isso aqui, ó. Por exemplo, norte, norte, sul, sul. Ó.
Aí eu tenho repulsão. Aí eu tenho repulsão. Só que qual que é o lance, né, do trem? A tecnologia do trem. Não é um ímã que tem no trilho, propriamente. Porque o que que a gente vai. Onde que o eletromagnetismo fica muito legal, muito bonito? Tipo, como. Pra quem gosta de física, né? Eu consigo criar campos magnéticos usando corrente elétrica. Tipo, o lance é que eu não me limito a criar fontes de campo magnético só com ímã. Porque, gente, você imagina o tamanho de um ímã para levantar um trem. E outra, como que você vai construir o ímã no trilho inteiro? Então a gente vai estudar, né, nas próximas aulas, como que eu posso gerar magnetismo a partir de uma corrente elétrica, tá? Que são as fontes, fio condutor, espira, solenoide, tá? Beleza? Ok. Dá para ver o campo magnético? Não. Mas a gente pode representar a partir de linhas, como a gente fez no campo elétrico. Então, ó, o campo magnético de um ímã, o campo magnético de um ímã é representado por linhas, igualzinho no campo elétrico. A gente desenhava o campo com linhas. A gente aprendeu a desenhar campo, gente, elétrico, né? Em carga pontiforme positiva, campo de afastamento, carga pontiforme negativa, aproximação, cargas de mesmo sinal, que o campo ele fica meio torto, cargas de sinais opostos, que o campo fica parecendo uma bala, e placas paralelas, onde o campo é uniforme. A gente fez todos esses desenhos. Por quê? Porque são campos diferentes. No magnetismo, o campo é criado em torno de um único corpo. Você, não, você até pode colocar dois ímãs um perto do outro e desenhar o campo entre eles. Mas eu não preciso de dois ímãs para um campo. Basta um ímã. Então, como é que a coisa funciona? Vou colocar aqui um ímã. Eu vou colocar ele meio grande, gente, porque eu quero desenhar bastante linha, tá? Aqui, ó. Vamos imaginar que aqui é o polo norte e aqui é o polo sul do ímã. Tá. Tem um experimento que é muito famoso, que vocês já devem até ter visto em algum vídeo, que é assim: o cara tem uma placa de acrílico, só que dentro da placa de acrílico tem um gel e um monte de limarinha de ferro, um monte de agulhinha de ferro, assim. Essas agulhinhas de ferro, elas se comportam como se fossem bússolas. Aí o que ele faz? Ele coloca a limalha assim a placa em cima da mesa, né? Aquele monte de ferro em volta da placa ali, e ele põe um ímã em cima dessa placa. E quando ele põe um ímã, os fragmentozinhos de ferro, eles começam a se alinhar de uma tal maneira que você começa a enxergar uma figura em volta do ímã, que seria uma representação do campo gerado pelo ímã. Nesse experimento que eu estou falando, as partículas de ferro seriam as cargas de prova, entre aspas, que vão estar submetidas ao magnetismo do ímã. Então, o campo ele é mais ou menos assim, ó, gente. Ele é assim, ó. Existem linhas que saem de uma extremidade e entram na outra. Tipo, a linha ela é fechada, a linha do campo magnético. Ela não é que nem a do campo elétrico que é aberta. Ela é uma coisa assim, ó. Ó, ela faz aqui e faz isso aqui, ó. Ela vai fazendo isso aqui, ó. Ó. É como se o campo embrulhasse o ímã. Ó, aqui também, ó. Aqui no meio, tal. Ó, só mais uma, pronto. Ó, é isso aqui, tá? Essas linhas de baixo ficaram um pouquinho mais fracas, mas dá para entender. Então, o campo ele meio que embrulha o ímã, tá? O que que a gente observa aqui? Então, vamos fazer exatamente o que a gente fez no campo elétrico, tá? Essas linhas, elas serão chamadas de linhas de indução. Linhas de campo
ou de indução. Ou de indução. Você lembra aquele. Quando vocês estudaram eletromagnetismo, não sei se já estudaram muito. Você lembra aqueles nomes? Solenoide, espira. Todos aqueles dispositivos são aparelhos elétricos que criam isso aí, tá? Eu posso criar campos com coisas elétricas. Só que qual é a vantagem de você criar coisa criar campo com coisa elétrica? Você consegue regular a intensidade do campo pela corrente. Então, tipo, porque assim, o ímã, gente, ele é o ímã e ele vai morrer daquele jeito. Eu não consigo alterar o campo magnético, diminuir ou aumentar, tá? Beleza. O que que essas linhas têm? Ó, primeiro, nunca se cruzam. Essas linhas nunca se cruzam. Elas vão sendo construídas ali, mas nunca se cruzam. Segunda coisa, observa que existem regiões onde existe uma concentração maior dessas linhas, por conta do desenho do campo. Tá vendo essa região aqui, ó? Bem no polo. E aqui, bem no polo. O polo se chama polo, gente, sabe por quê? Porque é a região do corpo com o campo mais intenso. Então, tipo assim, onde o campo está mais forte em volta desse ímã? Aqui e aqui. É aqui que são os polos do ímã. Então, o que que você precisa lembrar? Quanto maior a concentração de linhas, quanto maior a concentração de linhas, vírgula, maior a intensidade do campo naquele local. A intensidade do campo naquele local. Ô, gente, a gente vai ter que representar campo por vetor, tá? Local. A gente vai ter que representar campo por vetor. Então, já fica aí a dica. O vetor B, a gente usa B para campo magnético. É o campo magnético, tá? É, a gente depois vai discutir um pouco sobre a questão do módulo, direção, sentido, tá? No ímã, já vou adiantar algumas coisas. No ímã, você não vai ter que calcular o módulo do campo perto dele. Mas nós vamos ter que calcular o módulo do campo numa espira, numa solenoide, isso é uma outra coisa. Mas eu consigo desenhar o campo. Vamos lembrar que campo tem direção e sentido. Eu não vou falar do módulo agora. E é aí que entra a nossa amiguinha linha de indução. Por quê? É na linha de indução que você vai desenhar o campo. Eu vou falar uma frase que eu falei igualzinha no campo elétrico. Só que agora eu vou falar de novo no magnético. A linha de indução é uma espécie de trilho invisível em cima do qual você vai desenhar o campo. Então, toda vez que você, por exemplo, eu falo, olha, desenha o campo para mim aqui, ó. Você vai desenhar ele aonde? Em cima dessa linha. Mas em cima como, Danilo? Tangente a esta linha. Então, o campo, ele tangencia a linha de campo. Ele tangencia, ele é tangente à linha de indução. Fechou? Tangente à linha de indução. Depois eu vou fazer um desenho ali, a gente vai aprender a fazer juntos, tá? E o sentido? Porque vamos imaginar o seguinte, ó, vou desenhar um campo aqui, ó. Eu posso desenhar ele para cima ou para baixo. Qual é o sentido? Vocês lembram? A linha tem um sentido. Você vai usar o mesmo sentido da linha. E qual é o sentido da linha? Do norte para o sul. Do norte para o sul. Do norte para o sul. Tá? Então, tenta imaginar o seguinte, ó, porque o campo ele é fechado no corpo, né? No próprio corpo.
embora ele seja fechado, imagina que ele saia de algum lugar e entre em outro lugar. Então ele sai do norte e vai para o sul. Então, as linhas, elas vão ser, como eu desenhei o meu polo norte à esquerda, né? A linha vai da esquerda para direita, esquerda para direita, esquerda para direita. Então, aonde você tiver que desenhar o campo, você vai fazer o campo seguindo essas orientações. Quer ver? Vamos pegar alguns exemplos. Vamos pegar alguns exemplos, tá? Então, ó, todas as linhas estão indo para lá. Agora eu vou colocar um ponto aqui no, perto do ímã e a gente vai desenhar o campo magnético ali, tá bom? O ponto é aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha onde eu botei o dedo aqui, ó. Eu quero desenhar o campo magnético aqui. Então o que que eu faço? Eu pego e desenho uma reta tangente, ó, reta tangente. E agora a setinha eu ponho para cima ou para baixo? Para cima. Ó, eu vou contar uma coisa boa para vocês, tá? Para quem não gosta de eletromag, que eu sei que tem gente aqui que não gosta. Se você souber fazer isso, existe grande chance de você acertar a questão de magnetismo. Por quê? Porque uma das questões clássicas é a seguinte, e a gente até vai fazer depois. Ele fala: olha, eu botei um ímã perto de uma folha de papel. Se eu pegar uma bússola e colocar ela aqui, como que ela vai ficar apontando? Para onde? Então percebam o seguinte: quando você desenha um campo magnético, você acabou de desenhar aqui um polo norte e um polo sul nesse vetor. Esse vetor ele tem um polo norte e um polo sul. O polo norte dele está onde? Embaixo ou em cima? Embaixo. Sai do norte. Então aqui seria o polo norte desse campo magnético e o polo sul do campo magnético. Tudo bem? E o que que é uma bússola, gente? O que que é uma bússola? É um ímã. Uma bússola é um ímã. E o que que uma bússola faz quando você coloca ela perto de um campo magnético? Ela se influencia pelo campo. Toda vez que você coloca um objeto, que é um ímã, perto de um campo magnético, esse ímã sensibiliza-se pelo campo. E o que que o campo faz em um ímã? Ele alinha o ímã, certo? O que que um campo elétrico faz numa carga de prova? Empurra ela. O que que um campo magnético faz no ímã? Alinha. Então, olha só o que que você precisa saber. Alinhamento, bússola, ímã, campo, campo. Qual é a regra que você precisa guardar, pessoal? Você pode transformar em regra, tá? Mas dá para entender, não é simplesmente decora aí, ô animal. Ó, imagina que isso aqui é um vetor campo magnético. Isso aqui é um vetor campo magnético. Quando você olhar para um vetor campo magnético, o que que a sua cabeça precisa enxergar? Ela precisa enxergar que existe um polo norte no campo, que é da onde o vetor sai, e existe um polo sul, que é para onde o vetor vai. Então, o nosso campo magnético ele está orientado nessa direção aqui, vai. Tá. Se nós colocarmos um ímã perto desse campo, o que que vai acontecer com esse ímã? O polo norte dele se sentirá atraído pelo polo sul do campo. Tudo bem? Os polos de nomes diferentes se atraem. Então, na hora que eu coloco, por exemplo, se eu colocar um ímã assim, ó, ele vai fazer na hora assim, ó. Lum. Entendem isso? Colocar o ímã assim, ó, ele vai fazer isso aqui. Ele vai buscar um alinhamento de tal maneira que o ímã.
A gente costuma representar a bússola assim, vocês já viram isso, né? Ó, um desenho bem clássico de bússola. Ó, a bússola é um ímã. Aqui, ó. Então, isso é um polo, isso é outro polo da bússola, tá? Esse polo da bússola é qual? Esse é o norte. Boa. Esse é o norte. Então a gente fala assim, ó, o norte da bússola é atraído para o sul magnético. O norte da bússola, norte da bússola é atraído pelo sul magnético. Seja lá quem gerou esse sul, não importa. Por exemplo, a gente vai estudar, o primeiro caso de campo magnético que a gente estuda é o campo criado por fio condutor, esses fios de tomada aí. Então, tipo, você põe um fio aqui, assim, numa posição, liga um aparelho, faz uma corrente passar perto, a bússola se alinha, tá? Aqui é a mesma coisa, ó, aqui tem o sul da bússola, ó, sul da bússola. Então, o sul da bússola é atraído pelo norte magnético. Magnético. Tá aí. Beleza? Vamos fazer um teste, então. Vamos lá. Eu vou colocar um ímã aqui, numa posição meio aleatória, e eu vou colocar alguns pontos, e aí vocês vão ter que desenhar nesses pontinhos as bússolas. Como que elas vão ficar naqueles lugares, tá? Bem, bem tranquilo. Vou colocar aqui exemplo. Treina para não precisar ficar desenhando. Porque assim, gente, isso aqui, ó, só um comentário. Isso aqui você não precisa desenhar, mas você precisa olhar para o ímã e imaginar isso. Porque aí na hora você olhando para os pontos, você já imagina como é que tá a linha naquele ponto. Então eu vou colocar um lugar bem filha da puta aqui. Ah, eu vou colocar um aqui, ó, um ponto aqui, vou chamar de ponto X. Então eu vou colocar uma bússola aqui. Vamos colocar os polos, né? Precisa colocar os polos aqui. Aqui vai ser o norte e aqui vai ser o sul. Pronto. Ó, eu vou colocar uma bússola aqui no ponto X. Espera aí que a câmera está desfocada de novo. Calma. Eu já vou refocar a câmera. Calma aí. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui X, Y e W. E aqui, vai. Z. Pronto. 4 pontos. Considere a figura a seguir na qual o ímã está próximo de 4 pontos. Nas alternativas abaixo, assinale aquela que mostre as posições corretas das bússolas quando colocadas nessas pontos. Tipo, basicamente isso é a história. Primeiro, vamos desenhar o campo magnético. Eu vou desenhar primeiro o campo, depois eu desenho a bússola. Porque aí, ó, se você desenhar o campo, você sabe que o norte da bússola vai estar apontando para a setinha do campo, não vai? Desenhou o campo, matou. Então imaginem as linhas fazendo isso, ó. Por aqui, assim, ó, fazendo isso, certo? E isso. Saindo daqui e eu entrando aqui, tá bom? Então, ó, eu já imagino uma linha passando aqui, ó. Tá vendo o W aqui, ó?
Eu imagino uma linha fazendo isso, ó. Tipo assim, ó. Já vou pegar logo esses dois aqui, que eu não sou besta, ó. A linha, ela vem de cima para baixo. De cima para baixo. Então, talvez o desenho de vocês não fique exatamente igual, mas se eu for desenhar um campo magnético aqui, eu desenharia ele assim, ó. Meio que tangente à linha para cima. Esse aqui é o campo magnético, ó. Nesse ponto aqui. Campo magnético, B. Ó. Então você já sabe que se você meter uma bússola aqui, o norte dela vai estar apontando para cima. Aqui, ó. Ela vai estar assim a bússola, ó. Ó. Zup. O norte apontando para a setinha do campo. O norte apontando para a setinha do campo. Ó. Agora aqui, ó. No W. No W. No Y, perdão. No Y, eu vou desenhar o campo meio que assim, ó. Descendo. Meio assim, ó. Campo magnético perto do ímã. Então, se nós colocarmos uma bússola aqui, ela vai ser alinhada pelo ímã. Aqui. O norte apontando para a setinha. O norte apontando para a setinha. Norte e sul. Agora, o Z. O Z, eu imagino uma linha fazendo isso, ó. O Z tá aqui, ó. Tá aqui embaixo, ó. Eu imagino uma linha fazendo isso aqui, subindo e meio que vindo para cá, ó. Aqui, ó. Fazendo isso, ó. Vum, entrando. Então, o campo eu vou desenhar mais ou menos assim, ó. Ó, campo ali. Então a bússola fica assim, ó. Pronto. Norte e sul. Esse aqui eu acho que é o mais fácil, né? Esse aqui do lado do ímã é o mais fácil. Os mais chatinhos são os das pontas, né? Esse aqui, ó, eu imagino uma linha fazendo isso, ó. Descendo aqui, ó. Ela sai do norte, desce, passa pelo X. Então aqui o campo é descendo. Isso é que é um campo não uniforme, né? Vamos combinar. Isso que é um campo não uniforme. Será que dá para criar campo magnético uniforme? O que vocês acham? Dá. Eu vou mostrar depois como que a gente cria campo uniforme. Tá? Que a gente vai fazer também, colocar um ímã na frente do outro, tá? Então aqui é norte e sul. E sul. Tá aí. Beleza? Tipo, o exercício típico desta primeira aula é esse tipo, tá? Depois a gente vai falar do campo magnético da Terra também. Hum. Dan, Oi. você falou que tem como criar campo magnético a partir de corrente. Sim, Tem como. E o inverso? tem. É o terceiro fenômeno. É a lei da indução de Faraday. Como que eu crio corrente com campo magnético? Alguém lembra? Duas palavras. Variando o fluxo. Por exemplo, você pega um fio na forma de um círculo, pega um ímã e fica fazendo isso nele, ó. Enfia, tira. Ah, Enfia. tem a ver com a lei de Lenz, não é? A lei de Lenz, ela te ensina a prever o sentido da corrente. O sentido da corrente induzida é tal que, pelos seus efeitos, se anulam as causas que lhes deram origem. Então, tipo assim, se você enfia o, o ímã na espira
Com o polo norte, a corrente vai girar num sentido. Se você afasta com o polo norte, ela gira no outro. Esse é o princípio da corrente alternada. Vocês lembram que na aula de eletrodinâmica eu falei que tem dois tipos de corrente? Corrente contínua e alternada? É assim que gera corrente alternada. Você pega um fio, na verdade não é um fio, tá? É uma bobina. Você enrola um fio e fica fazendo isso aqui, ó, com o ímã. Na verdade, você não precisa ficar enfiando e tirando. Você pode girar o ímã perto do fio. Você precisa, de alguma maneira, fazer esse campo se movimentar no ar, no espaço. Aí aquilo gera corrente alternada. Esse é o tópico que o Enem ama, ama. A gente vai falar sobre isso, tá? Então, resposta sim. Oi, não sei como é que funciona essa lanterna. Você chacoalha, ela liga? Ah, então provavelmente é. Porque qual que é a genialidade disso? Por isso que corrente contínua e corrente alternada são bem diferentes. Porque assim, para você gerar uma corrente contínua, você precisa de um gerador, uma pilha, né? A corrente alternada, você consegue produzir ela por movimento. Qualquer coisa que se movimente gera eletricidade. Então, isso é a aplicação mais importante para nós nas usinas hidrelétricas. Na usina hidrelétrica, a energia ela vem do movimento de uma turbina, que é impulsionada pela água, e essa turbina está acoplada no ímã. Então imagina uma turbina amarrada num ímã, de tal maneira que quando a turbina gira, esse ímã gira junto. Só que esse ímã, ele está perto de uma bobina. Conforme ele vai girando, ele vai variando o fluxo magnético. Aí isso gera corrente elétrica, tá? A gente vai calcular isso, inclusive. Isso é chamado, né? Essa propriedade que o Edivan está falando é chamada de força eletromotriz induzida. Força eletromotriz induzida, tá? Ó, vamos imaginar agora campos magnéticos. Peraí. Originados por dois ímãs. Originados por dois ímãs. Vocês lembram aqueles exercícios que a gente fazia de eletrostática? Eles botavam duas cargas aqui, ó. Falavam, olha, qual é o campo elétrico resultante aqui? Você tinha que desenhar os vetores. Isso pode acontecer com o ímã também. O cara pode botar um ímã aqui, outro ímã aqui, e falar, ó, calcula para mim o campo magnético aqui no meio. Então você tem que imaginar os vetores. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, ó, vamos imaginar que eu tenha um ímã aqui e um outro ímã aqui, só que eles estão dispostos de tal maneira que o polo norte de um ímã está direcionado para o polo sul do outro. Então eles estão meio que se atraindo. Imagina essa situação, eles estão meio que se atraindo. Tá? Aqui tem um campo magnético, ó, entre eles. Veja que são polos de ímãs diferentes. Perceberam isso? Mesmo eles sendo polos de ímãs diferentes, eles podem criar um campo magnético aqui. Como que eu desenharia este campo magnético? Simples. Linhas, 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 linhas. Assim, ó. Claro que para cá vai ter umas linhas mais tortinhas, né? Assim, ó. Opa. Desenho errado. Ó. Isso aqui seria um campo magnético entre dois ímãs, ó. As linhas estão da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Direita para a esquerda, norte e sul, norte e sul. Ô, gente,
Vocês estão percebendo que aqui no meio as linhas estão bonitinhas? Adivinha por quê? Campo magnético uniforme. Eu consigo criar um campo parecido com o elétrico, né? Quando eu aproximo dois ímãs de polos opostos. Alguma semelhança com campo elétrico uniforme? Muitas, né? Como é que eu criava campo elétrico uniforme? Duas placas, uma positiva e uma negativa. Percebe a semelhança, né, do magnetismo com a eletricidade? Né? Tá? Agora olha que loucura isso aqui, ó. Ahn, ó, gente. E agora? Agora fica bem esquisito. Olha que. Qual é o sentido dessas linhas? Aqui fica bem esquisito. Elas estão chegando, né? Chegando. Então essas linhas daqui entram nesse lado, ó. Entra, entra. Elas vão entrando, ó. Pronto, ó. Tá? Se eu tivesse polo sul com polo sul, que aqui eu coloquei, desculpa, aqui eu coloquei sul com sul, perdão. Então as linhas elas têm essa característica de estarem se concentrando, né, no polo, e elas estão entrando, as duas. Se fossem polos norte e norte, o desenho seria o mesmo, só que elas estariam saindo, tá? Esses desenhos mais estranhos. Agora eu vou fazer um outro desenho, onde eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar dois ímãs e vou colocar um ponto ali. E eu quero que vocês tentem imaginar como que ficaria uma bússola aqui. Oi? Exatamente. Aqui o resultante dos campos vai dar zero. Os campos vão se anular, por isso que tem esse buraco aqui no meio. Igual o campo elétrico, né? No caso do campo elétrico, quando é que aparecia esse tipo de padrão? Quando as cargas eram de mesmo sinal. Quando que aparecia esse tipo de padrão no campo elétrico? Quando as cargas eram de sinais opostos, tá? Ó, agora eu vou fazer um assim. Vou fazer um assim, ó. Eu vou colocar aqui um ímã. Vou colocar ele mais fininho, tá? Aqui. É, vou colocar o norte e o sul aqui. E vou colocar um outro aqui. Aqui. Isso. Norte e sul. Aqui. Coloquei os dois ímãs aqui, tá bom? E eu vou colocar um ponto aqui, ó. Pronto. Então, o exercício é o seguinte: considere dois ímãs colocados um do lado do outro, dispostos de maneira paralela, com os polos de mesmo nome voltados um para o outro. Considere um ponto aqui. Se eu colocar uma bússola nesse ponto, qual que vai ser a orientação dela? Como que ela vai ficar orientada? Esse é a história. Hum.
e que a gente tem que imaginar, né? Como é que se aborda uma questão se aparecer uma questão assim? Você primeiro esquece um ímã e tenta imaginar as linhas de campo criado por esse ímã da esquerda aqui, ó. E aí desenha o campo gerado por ele. Eu vou chamar esse ímã de ímã 1 e esse de ímã 2. Porque agora, como você tem dois ímãs, cada um vai gerar um vetor ali. E eu vou tentar fazer uma resultante ali. Tá, então eu vou imaginar uma linha de força, de campo, fazendo isso aqui, ó. Ó, imaginar uma linha assim, e ela sai do norte e vai para o sul, certo? Então eu imaginaria aqui, ó, a linha virando assim aqui, ó, um campo magnético fazendo isso aqui, ó. Vou chamar de B1. Seria o campo criado por este ímã naquele lugar. Aí o que que eu vou fazer agora? Eu vou imaginar como seria o campo nesse ponto aqui, ó. Vou colocar nesse ponto aqui, ó, a origem aqui, ó. Gerado por esse ímã. Então agora eu imagino daqui, ó, uma linha fazendo isso aqui, ó, meio fazendo isso, ó, e dando a volta, né? Então ela faria isto aqui, ó. Então eu desenharia mais ou menos um campo aqui, ó. Esse aqui é o B1, né, ó. E esse aqui é o B2. Ali, ó. Fazendo isto e aqui fazendo isto. Tá aí. Tá, como que eu faço para calcular a resultante desses campos? Na verdade, eu não quero calcular o valor, tá? Fala. Não, não, mas quando eu falo que as linhas não se cruzam, é as linhas do campo de um ímã com ela mesma. Aqui são dois ímãs, então elas vão se interferir, tá? Então, gente, ó, aqui eu não quero calcular o valor do vetor, eu quero só saber para onde ele está apontando. Então eu vou usar aquela regrinha do paralelogramo, ó. Eu tento desenhar aqui mais ou menos um paralelogramo. Nossa, ficou difícil esse desenho, hein? Ó, tentei desenhar aqui um paralelogramo com os vetores e agora eu traço a resultante, que é um trem aqui, ó. Esse aqui é o B resultante, ó. Então, tipo, se eu colocar uma bússola nesse ponto, por causa desses dois ímãs aqui, ó, a bússola vai estar alinhada assim, ó. E o sul apontando para o norte, né, ó. O sul apontando para o norte. Então a bússola vai estar assim, ó. Naquela posição ela tá assim, ó. Sul e norte. Então, por exemplo, se cai uma questão dessa, de alternativa, você teria que procurar essa bússola nas alternativas. Como que ela está alinhada a partir desse campo, tá bom? Hã? Ele só é mais fraco. Provavelmente o tamanho dele vai ser um pouquinho menor do que o do 2. Mas ele chega, com certeza. Hã? O nor na bússola. Não, não. Então, o sul da bússola aponta para o norte. Ah, é verdade. Eu fiz ao contrário, né? Não, não. Tá certo. Tá certo. Não tá. Hã? O que que eu tô errando? Ah, é verdade. O sul norte da bússola aponta para o sul, é verdade. Agora eu entendi o que você falou. Aí sim, né? Ó, aqui você tem o sul magnético. Aqui é o norte magnético. O que é o sul e o norte. É isso mesmo. Obrigado. Tá bom? E o campo da Terra? Pô, tô falando do campo da Terra, né? Vamos falar um pouquinho do campo magnético da Terra. O campo magnético terrestre.
Bom, gente, o campo magnético da Terra, ele é muito, 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 muito próximo do alinhamento geográfico dos polos norte e sul. Qual que é o segredo para você entender essa ideia? O núcleo da Terra ele é formado por ferro. E esse ferro está em movimento junto com o movimento rotacional da Terra. Os cientistas acreditam que a origem do campo magnético terrestre tem a ver com a presença desse ferro no núcleo. É, é claro, é importante falar o seguinte, tá, pessoal? A explicação do campo magnético da Terra não é uma explicação 100% estabelecida. Tipo, existem dúvidas em relação ao que originou aquilo. O fato é que, por conta daquele núcleo de ferro, a gente imagina como se existisse dentro da Terra um ímã, como se a Terra fosse um grande ímã. Só que, como é que a coisa funciona? Esse ímã, ele não está exatamente alinhado com os polos geográficos. Lembrar que o polo geográfico, gente, ele é um polo que o homem criou. Ele se baseou nas questões do Sol, do clima, para identificar o que ele chamava de polos, tá? No, no campo magnético. Opa, peraí, deixa eu só tentar desenhar aqui. Você vai imaginar um ímã mais ou menos assim, ó. Ó, mais ou menos assim. Ó. Existe uma diferença entre o eixo geográfico e o eixo magnético, tá? Essa diferença, que não é tão pequena assim, acho que é de 20 e poucos graus, ela é chamada de declinação magnética. Então, por exemplo, quando a gente aponta uma bússola e deixa a bússola sentir o campo da Terra, ela não vai apontar exatamente para cá. Ela vai fazer assim, ó, tá? Então, por exemplo, os aparelhos que utilizavam, agora que a gente usa muito GPS, né? Os aparelhos que utilizavam bússolas como guias, né? Eles tinham que fazer uma correção dessa declinação. Então, se a bússola estava apontando para cá, eu tinha que recuar um pouquinho para se eu quisesse ir para o norte. Era uma correção, tá? Beleza. Como que é esse ímã? Onde está o polo norte dele? E aí? Onde está o polo norte do ímã da Terra? Se eu apontar uma bússola, a bússola vai ficar assim, não vai, ó? O norte da bússola aponta para o norte da Terra, por isso que, por isso que isso aqui chama norte da bússola. Então, o norte da bússola, ele vai apontar para o norte geográfico, ou perto dele, né? Perto dele. E o sul da bússola vai apontar para o sul geográfico. Bom, se o sul da bússola está apontando para cá, é porque este polo aqui da Terra, ó, magnético, é o polo norte. Por isso que rola aquela confusão chata, né? Olha, o polo norte magnético, ele está no sul geográfico, tá? Ou próximo de, né? Vou colocar assim. E aqui o sul magnético, ó. Opa, o sul magnético, tá? Beleza? Se a gente fosse desenhar as linhas de força, né? As linhas de campo na Terra, elas sairiam todas daqui, ó. Daqui, ó. Tá? É justamente por conta disso, pessoal, que as auroras, né, que a gente vê, a aurora boreal e a aurora austral, elas acontecem nos polos da Terra, porque são regiões onde o campo magnético é muito forte. E esse campo ele é muito importante para a gente, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Por quê? Ele consegue agir como uma espécie de escudo de partículas que são disparadas nos ventos solares. O Sol é uma bomba de fusão nuclear. E de vez em quando acontecem alguns eventos ali no Sol que soltam partículas de energia muito alta. Tipo, partículas que carregam muita, muita, muita energia. Que, tipo, se viessem para a Terra, matavam a gente. Tá? Essas partículas, quando vão chegando para próximas à Terra,
elas são meio que neutralizadas pelo campo. O campo faz isso com elas, ó. Você tem aqui as linhas, né, ó. Aqui as linhas, fazendo assim. Quando esses ventos solares vêm ali do Sol, imagina isso aqui, ó. Toda aquela radiação solar vindo. O vento, a hora que esses ventos solares chegam perto do campo magnético da Terra, eles fazem isso aqui, ó. Ó, eles desviam. E aí o que que acontece, né? Por que que aparece a luz ali, né? Nos polos? Quando as partículas vão desviando para o campo, elas vão acelerando. O campo vai empurrando elas para longe da Terra. E esse aumento de velocidade faz com que as partículas emitam luz. E aí você tem a formação da aurora. Tá? Então, ó, vale a pena só você escrever o seguinte: auroras são eventos resultantes da interação, resultantes da interação entre partículas provenientes do Sol e campos magnéticos. E o campo magnético da Terra. Tá? Essa região que a radiação interage com o campo é chamada de magnetosfera. Tem lá as camadas da atmosfera, né? Troposfera, mesosfera, ionosfera, estratosfera. Tem a tal da magnetosfera. E sem contar os bichinhos, né, gente? Tem bicho que usa o campo magnético como guia, principalmente a ave que faz migração, né? Essas aves que fazem migração do norte para o sul, do sul para o norte, elas conseguem se orientar pelo campo magnético da Terra. Tem peixe que faz isso também, tá? Elas têm microímãs dentro do cérebro. Imagina que você tem uma coisa no seu cérebro pedindo sempre para você ir para o norte. Eu preciso ir para lá, meu Deus. Não sei por quê, mas eu preciso ir. Eu acho que é meio que assim a coisa. Tá? Peixe que migra muito também tem esse. Porque imagina, vocês sabem que tem uma ave que ela migra dos Estados Unidos até aqui o Brasil. Ela vem no, meu, vem vindo. Como que ela volta para casa? Entende? Porque ela veio só para se reproduzir. Depois aí fez lá a procriação, nasceu, ela volta para lá e passa o resto do ano ali nos Estados Unidos. Então, tipo, mano, é o GPS dela, né? Tá bom? Acho que tá bom de falar já de campo magnético no geral, né? Vamos fazer uns exercícios? 261, tá, gente? Página 261. Questão número 1, gente. Podemos dizer que a Terra e a agulha de uma bússola se comportam como barras de ímãs, que possuem polos magnéticos norte e sul. Na figura a seguir, o polo norte magnético da agulha aponta de forma aproximada para o norte geográfico. Dessa forma, podemos dizer que. Vê aí a resposta.
O sul magnético da agulha aponta para o norte geográfico? Não. O sul magnético da agulha é atraído pelo sul magnético da Terra? Não. O sul magnético da agulha aponta para o sul geográfico. Acho que é essa, né? Que é o norte magnético. Tudo bem? Alternativa C. Tudo bem, gente? Então, só vou ler de novo, ó. O sul magnético da bússola aponta para o sul geográfico. Ok. O sul magnético aponta aproximadamente para o sul geográfico, que é o norte magnético. Então tá, ok, beleza. Questão 2. Questão 2. O truque de mágica. O mágico utilizou três caixas idênticas, figura abaixo, para realizar um truque em que adivinha em qual das caixas está uma bolinha de ferro comum. Para isso, coloca a mão sobre as caixas e, depois de toda a encenação, adivinha a caixa certa. O truque é simples. Ele tem escondido na sua luva um ímã que atrai a bola de metal ao se aproximar dela. Com a sensação de que da força de atração nas suas mãos, ele adivinha em que caixa a bolinha está. Então ele vai encostando ali e percebe. Com base no exposto, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas. Aí vem a frase. A força entre o ímã e a bola de metal, sentida pelo mágico, é de origem magnética, ok? E a sua intensidade depende, dentre outras coisas, da distância entre eles. Mais próximo, mais distante. Se invertermos os polos do ímã no que está a mão do mágico, a força entre o ímã e a bola não se altera. Tudo bem? Beleza? Alternativa A. Ô, gente, toma cuidado aqui, porque isso pode gerar uma certa dúvida. Quando você aproxima dois ímãs com polos de nomes opostos, eles se atraem, não é? E se eu virar um ímã, o que que acontece? Repele, porque você virou o polo. Com o ferro não acontece assim. Com o ferro, ele é atraído tanto pelo polo norte como pelo polo sul, tá? Quando um objeto é atraído por ímã, você pode fazer um teste na sua geladeira. Pega o ímã que está grudado e vira ele. Ele vai grudar de novo. Tá? O problema é entre ímãs. Se você virar um polo, aquilo que atraía passa a repelir, tá? Cuidado com essa pode ser uma dúvida. 3. Sobre as linhas de campo, aqueles desenhos malucos ali, podemos afirmar que nunca se cruzam e sempre saem de um polo e chegam em outro. Acho que é essa. Não existe polo negativo, não existe polo neutro, nada disso, tá? Então, 3D de dado. Porque ele continua atraindo do mesmo jeito. Ele continua atraindo do mesmo jeito. Esse não se altera tem a ver com o fato do que eu falei. Tipo, se você virar o polo do ímã, o que era atração passava a ser repulsão, tá ligado? Aqui não, é porque que é o ímã com o ferro, tá? Aí, questão 3. 4. A 4 é a mais conhecida, tá? Essa 4 aqui. Já é desse assunto. A figura representa um ímã em forma de barra, seus dois polos magnéticos norte e sul e algumas linhas de indução. Olha lá, ele desenhou algumas para ajudar a gente, contidas no plano da figura do campo magnético gerado pelo ímã. Sobre essas linhas estão assinalados os pontos de A até H. Tá ali. Vixe Maria. Desprezando a ação de quaisquer outros campos magnéticos, o valor, o vetor campo magnético criado por esse ímã tem a mesma direção e sentido onde? Ele quer saber em que pontos o campo magnético está apontando para o mesmo lugar. Bom, o ímã está aqui, o polo norte está do lado direito, o polo sul está do lado esquerdo. Ele coloca aqui A
B, C, D, E, E, e aqui. A, B, C, D, E, F, G, H. Vamos desenhar o campo em todo mundo, vai, foda-se. Ó, ele sai do norte e vai para o sul, né? Então, eu vou começar desenhando o campo aqui, ó, no ponto E, tá? Eu vou fazer assim, ó, porque eu vou imaginar as linhas fazendo isso, ó, certo? Então, aqui, o vetor é para cá, B, aqui o vetor é para cá, aqui o vetor é para cá, aqui ele já tá chegando, né, ó. Então, ele tá fazendo isso, ó. Achei, ó. Ficou mais ou menos isso, ó. As linhas fazendo isso, ó. Tan, 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 tum. Então ficou C e G, né? Não? Ah, então é D. Não. Hã? Deixa eu ver. Ah, o D tá bem na ponta, né? Puta, pode crer. Então, na verdade, ele é pra cima e o B também, né? O B é pra baixo, na verdade, ó. Então, esses daqui que eu tô desenhando meio torto, na verdade, eles são bem pra cima ou pra baixo, assim, ó. Agora ficou D e H, né? Ou F e B, né? D e H ou F e B, na verdade. É, por isso que precisa ter a linha de indução mesmo. Sem ela fica difícil, tá bom? Oi. A 3, eu falei D? É, eu falei D, né? E botei A. Obrigado, viu? A 3 é D, perdão. E a 4 é D e H. Alternativa E. Bem de boa. As bus, em que lugar você está falando? Ah, tudo bem, vai. Vamos lá, qual que é a regra? O polo norte da bússola sempre aponta para a setinha. Então, por exemplo, aqui eu teria uma bússola assim, ó, norte, né? Aqui, nesse ponto, por exemplo, ó, ela fica assim, ó, norte, aqui norte para baixo e assim vai. Questão 5. 5. Peça-chave nos filmes da franquia X-Men, Magneto é uma personagem criada em 1963 e publicado desde então pela editora Marvel. Ele é um mutante com enormes poderes de manipulação de campos magnéticos, sendo dos mais poderosos mutantes do universo Marvel. Ah, depois que cara, é muito louco, né, cara? O Magneto é muito foda. Nossa, eu amo ele, cara. Tô emocionado, cara. Ele é muito foda. Bom, enfim. Imagina que o Magneto tenha manipulado o campo magnético do seu próprio corpo a ponto de transformá-lo num ímã humano, com o seu polo magnético localizado na sua cabeça, o polo norte. Uma bússola é então colocada no ponto A, em frente a ele. Sabendo que o vermelho da agulha corresponde ao polo norte da bússola, qual a alternativa que melhor representa a orientação da agulha? Então, peraí.
da cabeça dele ele é o polo norte. Então eu vou representar ele por um ímã. Pronto. Tá aqui o ímã. Aqui está o polo norte e aqui está o polo sul do próprio corpo dele. Então o campo magnético, ele faz isso aqui, ó. Sai, desce, desce e entra. Então, se eu pegar um ponto aqui, ó, que está bem na frente dele, aqui é a cabeça e aqui são os pés. O campo magnético ele está fazendo isso aqui, ó. Esse é o campo magnético gerado por ele, tá? Então o polo norte da bússola tem que apontar para baixo, né? O polo norte da bússola tem que apontar para baixo. O polo norte é o pintadinho, né? Ó, tá? Polo norte da bússola apontando para o sul magnético. Tá aí. C. Faz a 6 aí. 6 e a 7. A 6 é parecida com a 4. 4, 3. Ele quer as orientações das 4 bússolas. Então aqui eu tenho, ó, sul e norte. Sul à esquerda, norte à direita. Então vamos desenhar os campos. Aqui ele já ajudou, né? Porque ele botou uma foto com as linhas de campo já meio que desenhadas. Então, ó, o campo sai do norte e entra no sul. Então, aqui nesse ponto, o campo ele tem que estar entrando, ó. Isso aqui é o campo magnético. Isso no 1. No 3, cuidado, tá? Eu não estou desenhando a bússola. Eu estou desenhando o campo magnético. Aqui o campo magnético sai. No 2, o campo magnético vem para a esquerda. E no 4, também vem para a esquerda. Também vem para a esquerda. Aqui estão os campos magnéticos. Aqui, ó. Tá aqui. Desconsiderando o campo magnético terrestre, considerando que a agulha magnética da bússola seja representada por uma seta que se orienta na mesma direção e no mesmo sentido do campo magnético associado. Ah, então é essa mesmo, né? Porque ele fala, ó, considerando que a agulha magnética de cada bússola seja representada por uma seta que se orienta na mesma direção e no mesmo sentido do campo magnético associado ao ponto em que foi colocada. Então, tipo, a bússola vai se orientar na mesma direção do campo. Então, aqui a primeira bússola, bússola um pode ser C ou D, bússola 2 é a C, né? É a C, é a C. Beleza. C de cebola. E aí vem a 7. Daí vem a 7. Aqui ele coloca os imãzinhos. Também ela é legalzinha essa daqui. C, D e F. Aqui. Então ele fala o seguinte: dispõe-se de 3 ímãs em formato de barra, conforme mostra a figura a seguir.
Sabe-se que o polo A atrai C. Então eles têm nome diferente. Polo C. E repele E. Se F, se o polo F é sul, então peraí, o polo F é sul. Sul, sul. A atrai C e repele E. Bom, o E é o polo norte, gente. Não tem o que discutir. Se o A atrai C e repele E, o A é polo norte. E o B passa a ser o sul, né? Se A atrai C, C só pode ser sul. E D só pode ser norte. Então ficou norte-sul, sul-norte, norte-sul. Oh, meu Deus. Então é difícil ler alternativa. A é polo sul, nem fudendo. B é norte, nem fudendo. A é norte, isso. C é sul, isso. D, né? D. Beleza? Aula 2. Vamos começar ela. Peraí. Vamos começar a aula 2. Deixa eu só fazer uma coisa aqui.